As notícias na Hertz, edição de António Feliciano. Esta quarta-feira irá ficar marcada pela realização de exercícios militares a cargo do 1º Batalhão de Infantaria Paraquedista do Regimento de Infantaria 15 de Tomar. Numa nota de esclarecimento do município nabantino, é referido que haverá movimentação de tropas apeadas durante a manhã, sendo o exercício realizado com especial incidência nas localidades de Casal dos Frades, Póvoa, Casais, Prado e Pedreira, mais concretamente entre o quartel do R15 e Soianda. Durante o exercício, os militares não irão danificar áreas cultivadas, vedações nem farão qualquer tipo de lixo em locais que não sejam adequados para o efeito, reforça o mesmo texto. A poluição no Nabão foi um dos assuntos em análise na recente Assembleia Municipal de Tomar-se e o diálogo subiu de tom quando a bancada do Partido Social Democrata confrontou Hugo Cristóvão, presidente da autarquia, com palavras que o mesmo proferiu em reunião do Executivo, desde logo ao afirmar que o rio não é poluído. Numa publicação na rede social Facebook, o PSD de Tomar simulou um polígrafo para referir que essa afirmação é mentira. Agora, novamente questionado sobre o que disse em reunião de Câmara, Hugo Cristóvão reforçou que não é a mesma coisa dizer que o Nabão é poluído ou que tem episódios de poluição, acrescentando que esses focos são todos exteriores ao concelho. O autarca não deixou de lamentar a forma de estar populista dos sociais-democratas. Os senhores podem, o senhor, o seu partido, as formas mais elevadas possíveis, chamar-me mentiroso, fazer brincadeiras na internet, podem fazer tudo isso. A responsabilidade é vossa, os atos são vossos. Mas na vida, como na política, há duas formas de estar. Há a responsável e há a populista. E, portanto, eu vou afirmar mais uma vez aquilo que entendo que é a forma responsável de abordar o assunto. E dizendo, tentando lembrar aquilo que na reunião de Câmara, como já várias outras vezes, não desvalorizando o assunto, não pondo em causa o problema, não é a mesma coisa dizer que o Nabão é poluído ou que tem episódios de poluição. Se isto é ser mentiroso, bom, meus senhores, então sou mentiroso, mas esta é a verdade. João Terreiro, eleito do PSD, recuou então a essa reunião de Câmara e aconselhou Hugo Cristóvão a ter mais cuidado com as expressões que utiliza, desafiando ainda ao presidente da autarquia a dar um mergulho no Nabão para demonstrar que o rio não é poluído. A dizer em reunião de Câmara que o rio Nabão não é um rio poluído, bem, Sr. Presidente, eu até percebo, sinceramente, até percebo o que é que o senhor quis dizer, mas acho que tem que ter um bocado mais cuidado, às vezes, com as expressões, com a forma como utiliza. Eu vou dizer porque eu, se fosse Ministro do Ambiente, depois da moção que foi aprovada aqui na Assembleia Municipal e das várias moções e das várias interpelações que foi feita ao Ministro do Ambiente, eu, se fosse Ministro do Ambiente, eu dizia, não, quer dizer, eu, de facto, o meu antecessor foi a Tomar, prometeu 20 milhões, mas o vosso Presidente da Câmara diz que o rio Nabão não é um rio poluído. Bem, não é um rio poluído, porque é que eu vou estar aqui a gastar 20 milhões num rio que não está poluído? Bom, Sr. Presidente, eu não lhe vou dar o reto para o senhor fazer o que um candidato a Presidente da Câmara fez há uns anos, que é dar um mergulho no rio Nabão. Ele deu no Tejo. O senhor, se quiser, pode chegar ao rio Nabão e dar um mergulho no rio Nabão e demonstrar que o rio não é poluído. Por Tomar, o PSD desafia Hugo Cristóvão a dar um mergulho no Nabão para demonstrar que o rio não é poluído. Rádio Hertz, a primeira a informar. O desempenho da Tejo Ambiente voltou a ser alvo de críticas em Tomar, precisamente na recente sessão da Assembleia Municipal, por ocasião da análise do plano e orçamento daquela empresa para 2024. PSD e CDU foram os contestatários daquela que é a realidade no fornecimento de água, gestão de resíduos e saneamento no concelho nabantino. Por exemplo, Lourenço dos Santos, eleito dos sociais-democratas, classificou o documento em análise como uma farsa, uma vez que se baseia em contabilidade errada, apontando para uma faturação de água em Tomar na ordem dos 5,8 milhões de euros, sendo que o custo de aquisição está cifrado nos 2,8 milhões. Lourenço dos Santos disse assim que se projeta um lucro de 3 milhões sem se ter em consideração as perdas de água. A faturação de venda da água em Tomar são 5,8 milhões de euros. Depois, no quadro 14 da página 28, está o custo de aquisição dessa água, que são 2,8 milhões de euros. Ou seja, há uma mais-valia, digamos assim, há um lucro de 3 milhões de euros na água comprada e consumida em Tomar, segundo o documento. Mas não é assim. Não é assim. Porque, como nós sabemos, e como está devidamente documentado, e como nós temos documentado, metade dessa água perde-se. É perdida. Não é paga,
perde-se na canalização. Portanto, este documento, logo à partida, no que diz respeito, pelo menos, ao Conselho de Tomar, é um documento, agora diz que é fake. É uma farsa, porque, efetivamente, a receita não vão ser 6 milhões de euros, o custo vão ser 3 milhões, 2,8, a receita não vão ser 5,8 milhões de euros, vão ser, pelo menos, 1 milhão de euros abaixo. Por sua vez, Bruno Graça, eleito da CDU, deixou um conjunto de questões, desde logo sobre se a qualidade do serviço não deveria ser encarada como prioritária. Ficou ainda a convicção de que Tomar deveria preparar a saída da Tejo Ambiente. Os rendimentos totais por município para a Tejo Ambiente previstos para 2024 são de 24,714 milhões de euros. O município de Tomar contribui com 10,966 milhões, 44%. Enquanto o município de Ourém contribui com 5,582 milhões de euros, 23%. E o de Ferreira, 2,647 milhões, 11%. Os restantes 3 municípios contribuem em conjunto com 22%. Nas atuais condições deste setor no Concelho de Tomar, a eficiência hídrica e a qualidade do serviço a prestar não deveriam constituir a prioridade e a centralidade da estratégia neste setor no nosso município? A inadiável reabilitação de infraestruturas e a redução de perdas de água nos sistemas não é a nossa grande prioridade? E o combate às afluências indevidas à rede de saneamento, nomeadamente às águas pluviais que têm um enorme impacto económico, não é uma necessidade reconhecida? E o que está previsto no documento de análise para investimento, tendo em vista resolver estas insuficiências que são de grande repercussão negativa ambientais e económicas? O município de Tomar pagava aos SEMAS 1 euro por metro cúbico pela água que consumia. Hoje paga a Tejo Ambiente 5,6.465 euros por metro cúbico da água que consome. Ou seja, quase 6 vezes mais. Na altura, no orçamento da Câmara Municipal, portanto, se havia uma despesa com água de 30 mil por mês, agora passa a haver uma despesa de 200 mil por mês. Para a CDU, é tempo de se dar início ao trabalho de preparação da saída do município de Tomar da Tejo Ambiente. Tejo Ambiente fatura 5,8 milhões com a venda de água no concelho. O custo de aquisição cifra-se nos 2,8 milhões. PSD de Tomar lamenta que as contas, contudo, não sejam claras. Rádio Hertz. Informação. Um jovem com 22 anos foi detido pela Polícia de Segurança Pública da Marinha Grande, distrito de Leiria, por roubo em posto de abastecimento de combustível. O indivíduo, de rosto tapado e com recurso a uma arma branca, tipo faca de cozinha, entrou naquele espaço e dirigiu-se à funcionária ao mesmo tempo que exibia a faca, tendo retirado todas as notas em caixa, num total de 840 euros, colocando-se de seguida em fuga. Em ato contínuo, um cidadão que se encontrava no exterior do posto de abastecimento e que presenciou todos os factos, desencadeou uma perseguição ao suspeito, tendo interceptado e retido até à chegada dos polícias. Tanto a quantia monetária como a faca foram recuperadas e apreendidas. De referir ainda que o suspeito trajava uma segunda muda de roupa que serviria para rapidamente trocar de forma a tentar ludibriar a polícia. O indivíduo foi presente ao Tribunal da Marinha Grande, tendo sido sujeito a termo de identidade e residência e apresentações bissemanais. Cerca de 16 mil pessoas assinaram a petição que exige mais e melhores cuidados de saúde na região do Médio Tejo, sendo que desse número, perto de 2 mil são de residentes no concelho de Tomar. Numa nota de esclarecimento enviada para a Hertz, a Comissão de Utentes da Saúde congratula-se com estas indicações, mais ainda se tiver em consideração que o objetivo inicial apontava para os 10 mil signatários. Recorde-se que está em causa o funcionamento das urgências hospitalares todos os dias da semana, quer em Tomar, Abrantes e Torres Novas, assim como a realização de obras na urgência do Hospital Dr. Manuel Constâncio e ainda pelo aumento dos recursos humanos de acordo com as necessidades da região. Rádio Hertz, a primeira a informar.
Os agricultores e utilizadores da barragem do Carril ainda vão ter de esperar por tempo indeterminado para que seja reposto o fornecimento de água. A indicação é avançada em comunicado pela Direção Regional de Agricultura e Pescas de Lisboa e Val do Tejo, que aponta para uma ruptura da conduta principal como justificação para se prolongar o corte ininterrupto da distribuição da água da rega, precisamente até à efetiva reparação do problema, ainda que não seja avançado qualquer prazo. Aquela entidade assegura que se encontra a envidar todos os esforços no sentido da reparação da ruptura e alerta para a não utilização dos hidratantes nesse período, precavendo dessa forma eventuais rupturas da conduta associadas à entrada de ar na rede. Estes constantes transtornos foram tema em análise na recente sessão da Assembleia Municipal de Tomar, altura em que Bruno Graça, da CDU, diz estarmos perante um assunto demasiado importante e que tem reflexos na economia local. O eleito advertiu que as obras devem avançar o quanto antes. Pensamos que isto é um assunto demasiado importante, que tem reflexos efetivamente na economia do nosso concelho e na vida das pessoas, e de uma vez por todas é necessário que, por um lado, as obras naturalmente avancem e que a infraestrutura esteja em condições de responder às necessidades daqueles agricultores e daqueles regantes, e por outro, também é preciso que, naturalmente, as populações assumam de uma maneira responsável e séria o problema que ali têm e que saibam ultrapassar os pontos de vista diferentes e que, com a mediação, naturalmente, da Câmara Municipal de Tomar e desta Assembleia Municipal, possam, efetivamente, encontrar formas organizativas que venham a dar, soluções ou a encontrar soluções para que todos nós, a Assembleia Municipal, tenha essa responsabilidade de pôr aquela infraestrutura que custou bastante dinheiro e que está ali, de facto, sem produzir, pô-la, de facto, a produzir ao serviço, efetivamente, do nosso concelho e das nossas populações. Registro ainda para a intervenção de Américo Pereira, presidente da Junta de Freguesia da Serra e Junceira, que apontou para a gestão de barragens como o obstáculo mais importante para ser ultrapassado, deixando o repto aos agricultores para que se unam e encarem a concessão da estrutura. O tema continua a ser a suspensão do fornecimento de água. É que lhe fala neste momento. Mas do principal, que é só o mais importante, a gestão da infraestrutura. Ninguém quer falar. Portanto, sugerir aqui ninguém quer. Interessa é a água. Enquanto aproveitamento do nível 4, em que a exploração e conservação seria exclusiva da responsabilidade dos beneficiários pelos boicotes, já anteriormente referi, nunca foi possível consolidar uma gestão nos termos legais. Porque cada vez que era constituída uma junta era logo deitada abaixo. Mas então e agora? Será que com a reclassificação da obra para o grupo 3, e atentem bem isto, que permite a concessão a pessoas coletivas públicas ou privadas com capacidade técnica e financeira adequada, com preferência para as entidades associativas ou corporativas que representem a maioria dos proprietários e dos regantes, e também a das autarquias locais, não será possível de uma vez por todas resolver o problema? Antes não se conseguia a junta de agricultores, mas agora os mesmos agricultores, aqueles que reclamam, podem se organizar em associação ou em cooperativa e concessionam a barragem. Agricultores e utilizadores da barragem do Carril ainda vão ter de esperar por tempo indeterminado para que seja reposto o fornecimento de água. Rádio Hertz. Informação. 4 pessoas foram detidas pela Polícia de Segurança Pública no âmbito de operações que decorreram no distrito de Santarém durante a última semana. 3 das ocorrências dizem respeito ao cumprimento de mandados, enquanto uma outra situação está relacionada com condução em estado de embriaguez. Durante o mesmo período foram fiscalizadas 388 viaturas e detectadas 42 infrações, 4 das quais por falta de inspeção, uma por condução sob o efeito do álcool e outra por falta de seguro de responsabilidade civil, entre outras situações. Os bombeiros do município de Tomar foram chamados a 378 ocorrências durante janeiro, numa média de 12,1 saídas diárias. Este é um número abaixo do que é a normalidade na Corporação Navantina, de tal forma que terá de se recuar até abril de 2023 para constatar menos ocorrências do que no último mês, precisamente 372. A título de curiosidade, refira-se que o máximo deste período se cifra em 468, em julho. Quanto ao primeiro mês de 2024,
os bombeiros auxiliaram em 324 emergências pré-hospitalares, para além de ter havido registro de 28 assistências à população, 15 acidentes, 7 incêndios urbanos, equipamentos e transportes, 3 situações de compromissos de estruturas e uma intervenção em conflitos legais. Rádio Hertz, a primeira a informar. Está agora oficialmente conhecida a lista de estradas e outras vias que serão requalificadas durante este ano de 2024 no concelho de Tomar. Exceção feita às freguesias de Aceiceira, Carregueiros e Olalhas, cuja lista de intervenções só será conhecida dentro das próximas semanas. Estão em causa os contratos interadministrativos que a Câmara celebrou com as diferentes juntas, num total de investimento a rondar 1 milhão de euros. Hugo Cristóvão, presidente da autarquia nabantina, quis deixar claro que esta é uma opção política e ainda uma demonstração da importância que o município atribui às freguesias. E o primeiro sublinhado que eu tenho que fazer aqui publicamente, porque às vezes nesta e noutras matérias começa-se a achar que uma determinada medida é um direito ou um dever por parte de quem o pratica, e eu quero sublinhar que não é. Esta é uma opção política deste município de transferir para as juntas de freguesia enfim, por esta via e depois pelas outras vias existentes, algo que na verdade não acontece em muitos locais e com a importância, nomeadamente financeira, que demonstra. Portanto, em contratos administrativos, interadministrativos, no total, portanto, ou seja, com os 3 que faltam aqui, estamos a falar de, como já referi, 1.088.000 euros que vamos atribuir às juntas de freguesia para realizarem obra que é articulada connosco, é verdade, portanto o dinheiro vai com fim, vai com destino, não é para usar de qualquer maneira, mas é de facto uma demonstração também da importância que atribuímos às juntas de freguesia e do seu trabalho e do seu trabalho de proximidade. Mas para além disto, convém referir que depois, por via da delegação de competências, são, não tenho agora o valor totalmente presente, mas mais entre 700 a 800 mil euros, que chegam às juntas de freguesia, que saem do orçamento municipal, e depois todos os outros apoios que vão decorrendo ao longo do ano, das máquinas, do pessoal, dos materiais, nomeadamente para pavimentação de vias, o autocarro, enfim, muitos outros apoios que vão chegando. Portanto, estamos a falar aqui de muito mais de 2 milhões de euros que atribuímos às freguesias do nosso concelho. E volto a dizer, isto não é uma obrigação, há muitos municípios que não fazem, há câmaras que fazem todo o seu trabalho por si, não é preciso sequer muito longe aqui do nosso concelho para perceber que isso acontece, e portanto fazemos-lo por opção política, é verdade, e por acharmos que as freguesias, independentemente enfim, das opções depois políticas também de cada uma dessas freguesias, são parceiros importantes. Hugo Cristóvão, presidente da Câmara de Tomar. Quanto às estradas e demais vias que serão intervencionadas durante este ano, olhamos para São João Batista e Santa Maria dos Olivais, ruas Casal de São José, antiga da Escola João Patrício, dos Passarinhos, das Eiras, da Cerca, da Capela de Santa Marta e da Cova, nas Cabeças, e das Travessas do Pinheirinho, para além das avessadas da Igreja e Gonçalves Farinha, também nas Cabeças, bem como para a execução de valetas nas ruas Principal do Casal Castilho e Principal de Juncais de Baixo. Já em Além da Ribeira Pedreira, pavimentação do troço 3 da estrada de Porto de Cavaleiros a Casais Novos e da estrada que liga São Simão ao Caminho Municipal 1031. Em Casais e Alvilbeira, pavimentação das ruas José Ribeiro, da Fonte e do Rocio, em Olas, e da Rua da Fonte e Travessa General Bernardo Faria, em Alvilbeira. Execução de muro com 54 metros lineares na Rua do Coval, em Alvilbeira, e aquisição de mini escavadora de Lagartas. Em Madalena Bezelga, limpeza na envolvente ao açude da Ribeira da Bezelga, na área de 100 metros, e na área de 50 na envolvente à Ponte Romana. Execução de muro de gabião no Passo da Comenda, pavimentações em várias ruas, substituição da cobertura na Fonte do Povo, na Charneca do Machial, e obras no edifício da sede em 100 soldos. Em Paialvo, repavimentação e execução de valetas nas ruas Casal Novo e Passagem de Nível, em Delon,
Congo, nas ruas da Sociedade Dr. Aurélio Ribeiro, em Paialvo, nas ruas Casal de Santo António e Casal do Peso, nas Curvaceiras, na rua Ponte Alta, em Charneca da Peralva e alargamento da rua Tristão Batista dos Santos Bernardo. Já na Sabacheira, asfaltamento desde a placa do início da localidade de Val Castanheiro até à placa de final da localidade de Sobral. Já em São Pedro, asfaltamento das ruas da Granja e das Serradas e da travessa à rua principal no Coito, da travessa à rua de São Pedro, em Val Florido, Venda, da rua de São José, em Bairrada, da rua das Relvas, em Beberiqueira, Fortes e da rua perpendicular à rua principal, em Boca da Mata, bem como de conclusão dos arranjos exteriores da Escola da Portela. Finalmente, Serra e Junceira, arruamentos de Pai Cabeça, Aguda, rua e travessa do Freixo, em Vales, Malhadas, na Junceira, Rua de Nossa Senhora da Assunção, na Pedreneira, e Rua do Fundo da Azinhaga, em Chão das Maias. Concluímos assim mais esta edição. Continue desse lado. Estas e outras notícias em radiohertz.pt.